E a gente começa falando que o projeto que prevê a privatização da Ferroeste avançou na Assembleia e deve ser votado em plenário já na próxima semana. O texto que foi encaminhado para o Legislativo pelo Governo do Estado na semana passada já tinha sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na segunda. Ontem também passou pela Comissão de Finanças e de Tributação. Na Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação, um pedido de vistas apresentado pelo deputado Arilson Chiorato, do PT, adiou a votação desse texto para a próxima segunda. Caso seja aprovado pelo colegiado, o projeto já deve seguir para a discussão em primeiro turno no plenário no mesmo dia. Como proposição tramita em regime de urgência, a tendência é que seja aprovada em segunda e terceira discussões ainda na semana que vem. O governo do estado ressalta que o texto enviado para a Alep, pedindo autorização para privatizar a Ferroeste, tem o objetivo de potencializar os investimentos no modal ferroviário. Hoje, a participação estatal na Ferroeste é de 99,6%. O restante das ações pertence a 46 empresas nacionais, 3 empresas estrangeiras e 6 pessoas físicas. O trecho tem 248 quilômetros e fica entre Guarapuava e Cascavel. A intenção do governo é que o negócio venha a contemplar um pacote com novos investimentos na ferrovia e no terminal da empresa em Cascavel, modernizando as estruturas que já existem. O deputado Gugu Bueno, que é o vice-líder do governo na casa, defendeu o texto que foi apresentado pelo Executivo Estadual. É evidente que a Ferroeste é importante para o estado do Paraná, é importante para o setor produtivo, mas também é muito claro que do jeito que está não dá mais, né? Nós precisamos de algo muito mais eficiente, que tenha muito mais capacidade de transporte, de carga, né? E seria um grande investimento, na casa de bilhões de reais necessários por parte do governo do estado para deixar a Ferroeste minimamente adequada para esse momento de crescimento da economia do estado do Paraná. Então é chegado o momento do estado do Paraná buscar parcerias privadas, né, para termos um investimento volumoso nessa questão. Sem dúvida nenhuma, é uma decisão importante, uma decisão acertada do governo do estado de desestatizar a nossa Ferroeste. Vimos aí a base do governo. Por outro lado, a oposição, o deputado Arilson Chiorato, do PT, criticou a pressa do governo em aprovar esse texto. Informou que a oposição poderá, inclusive, questionar judicialmente essa iniciativa. Um projeto que, na nossa avaliação, não é confortável ser votado da forma que está. Primeiro, pelos requisitos que não estão contidos, tem ilegalidade, inconstitucional, pois não tem autorização prévia da União, que a detentora de parte dos imóveis tem que ter concessão sobre isso, onde passam as linhas dessa Ferroeste. Nós pedimos estudos para a Secretaria de Planejamento, para a Secretaria de Administração, para a SPU, que é o Sistema de Patrimônio da União. E no momento do voto, a gente não tinha os estudos dizendo qual era a perspectiva sobre isso. O segundo ponto é a urgência, né? Uma matéria de uma magnitude dessa, de uma importância como essa, em urgência. Então é um tema muito delicado, tem que ter muito cuidado sobre isso. A gente vai procurar o caminho jurídico, caso na política a gente não consiga fazer a justiça necessária, a audiência pública, o debate de ideias e a apreciação adequada desse processo. Olha, a agilidade com que esse texto tramita na Assembleia não é alvo de crítica só da oposição, mas também do setor produtivo. O G7 solicitou a retirada do regime de urgência do projeto e também sugeriu a realização de uma audiência pública sobre o assunto. A urgência não foi retirada, mas o pedido para a reunião foi atendido. O encontro está agendado para a próxima segunda, no dia 19 de agosto, para debater sobre esse assunto. A audiência organizada pela Comissão de Orçamento da Alep está marcada para as 9 da manhã. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, falou sobre a privatização da Ferroeste, que vai ser discutida com representantes do setor produtivo. Um dos maiores problemas que nós temos hoje, dos desafios logísticos do Paraná, é justamente a nossa rede ferroviária, né? Por conta dos ramais que têm sido desativados. Então, há muita preocupação de todo o setor produtivo, e é para isso que nós vamos realizar na próxima segunda-feira, dia 19 de agosto, uma audiência pública aqui na Assembleia. O tema é um tema importante, é relevante. É melhor pegar e esclarecer todos esses pontos antes. Se for necessário, manejar também emendas aqui que possam dar maior garantia, né, aos usuários, ao setor produtivo do Paraná em relação ao tema e, de fato, poder aprofundar um pouco esse debate, essa discussão.
Olha, o governo do estado informou que logo depois que esse projeto for aprovado pelos deputados, vai ser contratado um estudo para apontar a melhor modelagem do processo de privatização da Ferroeste, o que deve ser concretizado em um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo. Todo esse processo, expectativa que leva em torno de 18 meses. Mark. O debate já está colocado há muito tempo. Tem essa questão burocrática da Assembleia, se coloca ou não regime de urgência. Eu, pessoalmente, acho que não precisa do regime de urgência, mas o debate tem que ser feito de maneira séria e tem que ter data para as coisas acontecerem. Só aqui na Jovem Pan, nós já trouxemos quantas vezes aqui especialistas para debater a Ferroeste. Nós falamos da Ferroeste aqui, tem pelo menos 4 ou 5 anos desse projeto que foi apresentado, que já tem bastante tempo. Tem pelo menos 3 anos que a gente fala que a Ferroeste vai sair lá do Mato Grosso do Sul, que vai descer aqui em Cascavel, e de Cascavel vai ter até um trecho no litoral, que tem a discussão de um novo traçado na Serra do Mar, que vai ter um ramal Foz-Cascavel, que vai ter um ramal Cascavel-Oeste Catarinense. Essa ideia já está, inclusive, na cabeça das pessoas. Então, o debate já está maduro. Nunca é demais debater um assunto tão estratégico como esse. Mas nós temos que ter data para que isso chegue a uma conclusão. Porque no mundo político, esse assembleísmo funciona assim. Você fica debatendo, a oposição ganhando tempo, achando pelo em ovo, e a gente não vai chegando a soluções. Então, nós temos que começar a encaminhar isso. Já tem muito tempo que esse projeto vai ser debatido. O André Gonçalves, que é um dos dirigentes da Nova Ferroeste, já esteve aqui na Jovem Pan algumas vezes falando sobre esse assunto, por exemplo. Tem mais de ano que a gente precisa começar a avançar. Então, o setor produtivo conseguiu essa vitória de fazer essa audiência pública, que é importantíssima. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que estar lá, mas nós começamos agora a tirar do papel. E está mais do que na hora. Salvo engano, Pedroso, me ajude aqui. Esse projeto da Nova Ferroeste é do primeiro mandato do Ratinho Júnior. Então já tem bastante tempo que ele está aí à disposição da sociedade. Nós temos que começar a resolver isso. Reforço, resolver isso. Você acerta. A Nova Ferroeste é desde o primeiro mandato do Ratinho Júnior, mas é um assunto que já é discutido em governos, Mark, anteriores. Por quê? Você tem hoje o que está consolidado, que é a Ferroeste, que é justamente aquele pedacinho curto ali, Cascavel-Guarapuava, que está um trecho isolado, né, da nossa malha ferroviária, e você tem esse projeto enorme da Nova Ferroeste que vem, inclusive, com a possibilidade de integrar tudo isso, resolvendo até a possibilidade de ligação Foz do Iguaçu de maneira verdadeira com o nosso litoral, deixando tudo preparado, inclusive, para um futuro projeto que poderia ligar o Atlântico ao Pacífico. Mas tratando do assunto em tela agora, que é a Ferroeste, aqui desse pedacinho, ela já vem dando prejuízo desde sempre. Nós temos acumulado, Mark, ouvintes, mais de 72 milhões de prejuízo. E eu estou falando só de prejuízo operacional. Por que eu estou falando isso? Porque nós poderíamos colocar aqui, pendurar uma série de outros prejuízos, que é o fato de o Paraná não ter uma eficiência no transporte ferroviário. Olha o custo que é você ter ali uma concentração só nas rodovias, além do risco, além da questão ambiental. Então precisa do investimento. É claro que nós temos que buscar ali uma segurança de garantir que nós teremos o direito de passagem para você não ter um monopólio de quem porventura vem assumir. A tendência de quem analisa o mercado ferroviário é de que a Rumo possa encampar, né, vir a ser uma das principais competidoras para poder avançar nesse trecho, já que ela administra o outro pedaço. Enfim, a gente precisa garantir que a eficiência e que a infraestrutura deixem de ser gargalos, mas que sejam alavancas para o desenvolvimento do Estado, Mari. E quando a gente compara, então, as duas empresas que operam aqui no Paraná, a Rumo e a Ferroeste, daí fica mais assustador ainda. Você percebe que a Rumo é praticamente 10 vezes maior do que a Ferroeste, e quando você olha de volume de carga transportada, é 30 vezes maior. Por quê? Porque você tem eficiência, você tem maquinário mais moderno, você tem ali a competição. É disso que a gente precisa. Então, vamos debater, vamos garantir ali segurança para que ninguém fique refém de uma nova empresa ou de um monopólio, mas já passou da hora de que nós tenhamos esse investimento, porque ninguém aguenta mais ficar dependente de um único modal. A solução do mundo inteiro é o multimodal, e a gente fica aqui discutindo, olhando para o passado, ou para a época da ditadura, ou para a época do Império, e investimentos nesse período democrático, que é o que a gente gostaria de ver, Mark. Nada anda para frente, e é isso. A oposição fica brigando ali, e a gente precisa que o desenvolvimento tenha passagem.
E é isso, e não vai ter passagem se não for pelas mãos da iniciativa privada. Né? Se você não privatizar esse trecho, você não pode discutir o restante do projeto. Né? Por isso que as coisas estão bem interconectadas e é importante que a Assembleia avance sim com isso. A audiência pública foi marcada, todo mundo está reclamando ou que está elogiando, tem que estar lá nessa audiência para trocar impressões, para tentar chegar ao melhor modelo, é óbvio, mas é importante marcar sim uma data para que as coisas aconteçam. Você sabe por que, Pedroso, que as pessoas casam? Por que, Marcos Souza? Eu Porque não vou arriscar marcam responder, porque senão depois eu apanho em casa. Não, mas é porque marcam data. Para pra pensar, hoje tá fácil, mora junto, né, namora à distância, tem até casais que nem moram juntos mais. Mas porque as pessoas marcam data. Parece simples, mas não é. Por quê? Porque as pessoas procuram o rito. Ele tem que ser feito. E para ter o rito, tem que marcar. Tem que ter lá um dia que você vai convidar todo mundo, que vai estar lá diante do religioso, né, ou do juiz de paz que vai fazer a cerimônia. É isso. É mais ou menos o que acontece nesse caso aqui. Né? Temos que marcar uma data. Aí a data é essa. Até lá, discute tudo que tiver que discutir para arredondar a melhor forma possível.